Aproveitando que a vida me fez refletir sobre feminino e masculino, vou aproveitar para fazer esse videozinho sobre esse tema, falar dessas duas forças da natureza, essas forças complementares que ao se cruzarem geram vida, o feminino e o masculino. Bom, pensando que tudo é feito de feminino e masculino, não há nada na natureza, nenhuma manifestação mineral que não tenha, que não venha da junção dessas duas forças. Eu queria falar um pouquinho mesmo da manifestação da energia feminina e masculina, da consciência masculina e feminina e da ética feminina e masculina dentro da questão de gêneros, né? Porque todos nós temos energia feminina e masculina, homens têm, mulheres têm, porém, naturalmente, nesse mundo dual e parcial, nós mulheres somos manifestações de energia feminina, os homens são manifestações de energia masculina, tá? Tudo que entra aí numa questão de gênero, transgênero, não é o assunto agora, e eu adoraria, inclusive, conversar sobre isso, mas queria falar sobre as forças da natureza e como elas se manifestam. Bom, tudo pode se manifestar de uma forma equilibrada e saudável ou patológica. Todo direcionamento de evolução, ela pode se dar de uma forma reta ou torta, né? Ou seja, as pessoas, por mais que elas estejam sempre numa direção de melhoramento e expansão da consciência, elas podem, por motivos da vida, ficarem exprimindo e manifestando a sombra da sua própria evolução, ou seja, a sombra vai crescendo também. Então, dentro de um feminino saudável, eu vou focar mais na questão feminina, que é a que mais me tocou no dia de hoje, o elemento do feminino, o taoísmo fala tanto sobre isso, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, todas as grandes escolas tradicionais e filosofias perenes falam sobre feminino e masculino, né? Então, voltando aqui, o feminino é representado pela água, pelo símbolo da nutrição, pelo símbolo da vida e pelo símbolo da união, da junção. A água em seu estado líquido, ela penetra as coisas, ela entra, ela une, né? Ela dissolve, ela permite, ela é veículo. Então, a energia feminina, que a mais superior de todas, né, é a grande mãe, o arquétipo da grande mãe, ela é uma energia nutridora, cuidadora e amorosa. E todas nós, mulheres, temos isso em potencial dentro da gente. Algumas vão conseguir experimentar isso nessa vida, se quiserem, outras talvez não, porque não se dão ao direito ou porque não vão ter a chance de. Então, se vocês por acaso têm contato com esse tipo de informação que eu tô dando, isso também é mais um chamado e mais um lembrete de que temos a chance. E a energia feminina patológica é a codependência, é a competição, é a falta de sentido de self, é uma ênfase em relações patológicas, tudo que te leva a relacionar-se de uma forma sombria e não relacionar-se de uma forma nutritiva. Pensando nessas duas possibilidades de demonstração do feminino, o saudável e o não saudável, também existe um outro ponto muito importante, que são os níveis de consciência. Dependendo do nível de consciência que eu estou, eu vou demonstrar o meu feminino de uma forma diferente. Por exemplo, se eu sou uma mulher que ainda está vibrando no nível egocêntrico, eu nem sei o que é sororidade. Eu não consigo incluir realmente na minha visão de mundo outra mulher. Eu não consigo incluir nos meus valores o bem-estar ou a importância dessa outra mulher. Isso é um nível egocêntrico. E eu poderia dissertar sobre isso muito mais detalhes sobre isso, mas em geral é um nível que tem muita sombra de autoestima, que tem muita sombra de competição, que tem muita sombra com a própria escassez, né? Então ela caça o masculino também para protegê-la. Depois do nível egocêntrico tem o nível etnocêntrico, que para mim esse é o nível mais comum que ainda existe, pelo menos em algumas sociedades e em vários grupos ao meu redor, que é: eu tenho sim a capacidade de nutrir, cuidar e ajudar na evolução do outro, desde que esse outro faça parte, ele seja do meu clã,
ela seja uma das eleitas. Ou seja, eu considero apenas algumas manifestações da energia feminina como genuínas, originais e sendo da mesma fonte que eu, né? Só as mulheres do meu grupo, ou da minha escola, ou as minhas amigas, ou a da minha religião, ou as que moram no meu prédio, ou o que seja, né? A forma que a gente faz a seleção da etnia do meu grupo, isso vai depender de cada um. A gente vê muito isso em religiões muito totalitaristas, né? E também vemos em outros grupos. Então, essa é a visão etnocêntrica, onde eu não consigo pensar a sororidade de uma forma mais global. Eu apenas incluo algumas, ou seja, não é uma sororidade real, é uma sororidade quebrada, onde eu continuo no time eu e elas, as minhas e as outras. Depois disso, a gente vai para um nível mundiocêntrico, finalmente, onde eu consigo sim incluir todas as mulheres, e eu relembro que somos todas fruto do mesmo XX, né? Todas nós viemos aqui experimentar a mesma experiência de ser mulher. Mesmo se a gente quiser trocar de sexo, a gente veio aqui por algum motivo, né, encarnadas como mulheres, e que a gente vem tudo da mesma fonte, e independente da cultura que a gente viva, porque a cultura influencia a experiência subjetiva, né? Ser uma mulher no Brasil é diferente de ser uma mulher no Sudão. E que bom que eu estou falando com mulheres brasileiras e não sudanesas. Eu adoraria estar falando com mulheres sudanesas sobre isso também. Mas essa visão mundiocêntrica, ela inclui todas. Inclui todas. Inclui todas. Então, por mais que a gente sempre vai ter afinidade, a gente sempre vai ter o nosso clã, é natural que eu ame mais a minha mãe, a minha irmã, do que a menina que me vende pão na padaria. É normal que eu tenha uma preferência sobre quem eu vou cuidar. Eu não hierarquizo patologicamente quem é mais importante na existência, ou quem que realmente merece evoluir ou merece ser cuidada. Eu não crio essa hierarquia porque ela não existe num sentido da existência do ser mesmo, tá? Todas nós estamos no mesmo direito de existir. E ainda tem depois o nível mundiocêntrico, o nível cosmocêntrico, que daí já é uma visão completamente integrada, já numa demonstração, numa manifestação do arquétipo da grande mãe, onde o cuidado, o amor e as relações passam a ser naturalmente puro amor, puro perdão, pura compreensão e pura doação, né? E daí a gente tá falando de santas, né? Ou de grandes santas. Temos algumas aí para ilustrar, várias que já viveram nessa terra. Mas não adianta a gente brincar de bypassing e fazer de conta que a gente pode passar de um nível para o outro, só querendo, mas sim, cognitivamente, a gente pode pensar os níveis superiores que a gente ainda não se encontra. Então, mesmo que a gente ainda haja, por exemplo, no nível etnocêntrico, é importante saber que a gente pode, que a gente tem o direito e que a gente tenha em potencial a capacidade de ir para um nível mundiocêntrico, onde eu olho a sororidade de um outro lugar. E quem ganha com isso sempre somos nós. Quem é o maior ganhador de qualquer coisa é quem escolhe evoluir e se expandir, transcender e incluir visões de mundo que são menores do que as visões de mundo que a gente pode ter. Então, fica aqui um lembrete, um convite para as mulheres que querem trabalhar a sororidade, que é muito além de um discurso feminino ou feminista que coloca as coisas entre preto e branco, certo, errado, bom e mal, mas sim um olhar para todas nós mulheres que nascemos com as mesmas condições genéticas de sermos demonstrações do feminino, para que a gente consiga de alguma forma ter esse diálogo aberto de se entender, especialmente nas dores que dizem respeito a ser mulher. Então, pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre isso, isso também é um dos temas da abordagem integral. É uma das aulas que eu dou e também uma das partes do workshop que eu vou dar no final desse mês. Se vocês quiserem discutir mais sobre isso comigo, me escrevam que eu faço mais videozinhos sobre feminino, sobre yin yang, sobre sororidade, porque eu acho que esses temas ainda precisam ser muito discutidos. Apesar de eles estarem super na moda,
o walk the talk, o fazer e falar alinhadamente, de uma forma coerente, ainda é um desafio para nós mulheres. Então, fica aí o chamado, podemos conversar mais sobre isso.